Agora sim, sem mais enrolação. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Declare: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele algo é importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Glória a Deus. Nossa vida tem um valor para o Senhor Jesus. Graça e paz, amada juventude, Cristo vive. Não. Para o Senhor tem que ser o melhor. Você pode dar o melhor ao Senhor? Diga amém. Então agora diga: graça e paz, juventude, Cristo vive. Aleluia. Antes de começar a mensagem, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pela família apostólica, por toda a liderança, Bispa Ana, Bispo Sérgio, Bispa Cris, Bispo André, toda a liderança, pela oportunidade de estar aqui e primeiramente pelo Senhor ter me permitido de estar nesse altar e que eu seja um canal do Flui nesse dia, que eu possa edificar a sua vida e que a vontade do Senhor seja feita neste momento, amém? Obrigada, meu querido Pai. O Senhor Jesus nos escolheu para sermos um canal que flua rio de águas vivas. Mas como ser canal deste fluir, se não entendemos de fato a pureza da graça, a pureza do Evangelho da graça de Deus? E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, Senhor, porque antes de todas as coisas serem criadas, o Senhor escolheu esse dia para que estivéssemos aqui, Senhor. Um dia onde muitos estão tirando descanso, mas aqui nós estamos dando prioridade ao reino de Jesus Cristo, um reino que nos alcançou. E que neste momento possa ser um canal do teu fluir. Que as vidas aqui presentes e virtualmente
também possam ser esse canal. Que sejamos um canal da verdadeira graça que nos alcançou, que transforma e liberta. E que nós possamos contaminar essas vidas como um canal santo e imaculado da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Então, por que eu decidi falar especialmente sobre ser canal de Deus e o verdadeiro evangelho? Está na seguinte questão. Fomos salvos, amém? Somos salvos em Cristo Jesus. Mas as atitudes condizem com alguém que realmente foi salvo? Não somente na questão de pecado, o que é certo e errado, mas quando nós somos libertos pela verdadeira graça de Deus, nós não misturamos as coisas. A pessoa é liberta, salva, mas não vive uma vida transformada de fato. E aí começa: eu quero conhecer Jesus, seja hoje, seja agora, vem e derrama o teu Espírito. Sendo que já conhecemos Jesus, amém? E Ele já derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas. Não podemos continuar vivendo no passado como se não conhecêssemos Ele. Nós conhecemos e Ele nos libertou. Se não temos o conhecimento da palavra do Senhor, se não temos conhecimento disso aqui, nós não temos conhecimento de quem é Jesus. Você está entendendo? Porque as pessoas buscam em momentos, em músicas e ambiência, mas não conhecem o principal. Se você quer conhecer Jesus, de fato, aqui está um manual sobre o caráter dele. E quais são as características do verdadeiro evangelho? Ou melhor, um evangelho puro. Pode passar. O próximo slide. Características do evangelho puro. Jesus é o centro. Não tradições humanas, ritos ou cerimônias, assim como em Hebreus diz, que menciona não vivermos mais de ritos ou cerimônias, porque isso são coisas passadas. Arrependimento pela fé diz que o reino de Deus está próximo e precisamos pregar o evangelho. O tempo de Cristo vir está chegando. Deus está próximo. Graça não por obras, mais uma vez dizendo, a salvação é um presente de Deus e não por mérito nosso. Porque muitas pessoas acham que vem por coisas materiais, como já diz que somos salvos pela graça por meio da fé, assim como dizem Efésios, e não por obras para que ninguém se glorie. Transformação de vida. O evangelho verdadeiro gera frutos. E quais são esses frutos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Uma vida firmada no verdadeiro evangelho nos faz ter uma nova visão. Quando Jesus disse, agora especificamente falando sobre o amor, quando Jesus disse, amai a Deus acima de todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo, os fariseus e os mestres da lei se opuseram ao que ele havia dito. E batendo novamente nessa tecla, falando sobre o amor, pois ele possui características importantes para essa mensagem. Uma característica importante sobre o amor está em 1 Coríntios, não precisa colocar. 1 Coríntios 13, 4 ao 7, que diz, logo no início, o amor é paciente, o amor é bondoso. E no final do 7 diz, tudo suporta. E esse é o grande problema de muitas igrejas, ministérios estarem sendo destruídos, massacrados, porque quando diz o amor tudo suporta, mas na hora de suportar o próximo ninguém quer, né? Na hora de estar do lado do irmão, chateou com ele e finge que nem viu. Ninguém quer suportar mais ninguém. Aí, por que fulano falou mal de mim, me chamou a atenção? Ai, porque fulano passou por mim e nem falou comigo. Ai, porque fulano não é meu pai, não pode falar assim comigo. Aí, o que acontece? A pessoa dá um piti, aí depois fala, vou sair da igreja. A pessoa nunca esteve por Jesus. A pessoa nunca esteve por sede da palavra.
A pessoa simplesmente acha que está aqui porque quer fazer amiguinhos, quer... Amém, é importante fazer amigos. Mas a base é a palavra, que nos edifica. Você está em um lugar onde o foco principal, além da mensagem, é viver uma comunhão com o seu próximo. No trabalho, o trabalhador pode ser explorado até dizer chega, né? Mas quando chega na igreja, aí chega um pastor, um bispo e fala, olha, não pode fazer isso não, porque isso não está certo, está errado. Meu amado, o mundo acaba. O mundo acaba. Isso é um absurdo, vou pedir um gabinete com aposta. É logo assim. As pessoas não conseguem conviver umas com as outras. Mas é engraçado que no trabalho, a gente tem que conviver, né? Agora, chega por amor, chega no ministério para a gente fazer a nossa parte, as pessoas não fazem. Incrível que o pastor foi estabelecido por Deus para pastorear. Se a ovelha vai ao precipício, o pastor deixa. Em Lucas 15, 4, 7 diz, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu, por causa de um pecador perdido, que se arrepende do que por 99 justos, que não precisam se arrepender. Precisamos entender uma coisa, errar é humano. Porém, já não vivemos mais na prática do pecado, amém? Amém? Glória a Deus. Fomos redimidos por Cristo Jesus. Mas não erramos. Mas quando erramos, precisamos admitir nosso erro. A pior coisa é quando a pessoa sabe que está errada, mas a pessoa prefere chegar para Jesus e falar, Senhor, eu pequei contra o meu irmão, falei mal dele, falei isso, que não sei o quê. Me perdoa, Senhor. Aí Jesus fala, eu te perdoo. Aí chega o irmão, mas você vai pedir perdão para o teu irmão? Não, o Senhor já me perdoou. Aí chega, passa na igreja, finge que nem conhece a pessoa. Acontece, gente, acontece muito. O problema de um verdadeiro evangelho está justamente nessa questão. Como que nós vamos pregar essa palavra se as pessoas não conseguem tolerar umas às outras aqui dentro? Se esquecem. A pessoa se desentende. Para Deus é fácil, né? Sim, eu pequei contra o meu irmão. Aí chega em casa. É muito engraçado, mas é sério. Porque o amor de muitas pessoas estão se esfriando. E Deus mesmo disse que isso seria um sinal dos últimos tempos. Então, aqui nós estamos. Aqui estamos nós para proclamar as boas novas daquele que vive e reina eternamente. Para Deus é fácil. Agora, uma pessoa no falso evangelho, o que ela faz para se redimir? Aí a pessoa chega lá, paga o preço. É porque eu errei, eu preciso me lavar, bati nas águas. Vai lá tomar um banho. Vai no monte, para os católicos, reza 30 Ave Marias e Pai Nosso. Depois vai, faz um processo, um malabarismo de situação. Vai lá confessar com o padre e assim você será perdoado. Isso não apaga o que você fez. E isso não vai te tornar uma pessoa transformada. Às vezes, pelo contrário. Quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas se sentem na liberdade de, vamos dizer assim, pitar e bordar e fazer o que quiser porque eu já estou salvo. Isso não apaga o que você fez. Isso também chega a rejeitar tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Como dizia em Hebreus, crucificando para si mesmo o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. Ele cumpriu todos os 613 mandamentos, foi crucificado e disse, está consumado. A obra perfeita se cumpriu. Seus pecados não precisam mais ser pagos em um banho de água, ou então subir no monte, fazer jejum de 30 dias para se aproximar de Deus. Não.
O Espírito de Deus já habita dentro de nós, amém? Glória a Deus. Até como meu pai já disse na época que a gente vivia na lei, entrei um pecador seco e saiu um pecador molhado. Isso não muda. Isso não muda, gente. Não muda. E às vezes é até um perigo, porque as pessoas usam isso como um pretexto. Não lembra aquele testemunho do apóstolo, quando ele disse do irmão que chegou na igreja e... apóstolo, já passei por não sei quantos ministérios, eu já batizei um monte de vezes, umas 15 vezes, eu acho, que ele disse. Um monte de vezes. Isso não apaga. Não apaga. O Espírito de Deus já habita dentro de nós. Você pode dizer isso, confessar isso? O Espírito de Deus já habita dentro de mim. A verdadeira graça nos ensina. Há arrependimento? Há mudança de vida? Há reconhecimento de que Deus é único? Entende que a palavra dele é suficiente? Agora vamos dizer com um amém? Há arrependimento? Há mudança de vida? Há reconhecimento de que Deus é o único? Entende que a palavra dele é suficiente? Então a salvação já está presente na sua vida. E isso não significa, se eu já sou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, mais uma vez dizendo. Em Gálatas 5:19-21 diz, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças, desregadas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem tem esse tipo de pensamento não vive o evangelho verdadeiro. Como ser um canal do fluir de Deus se tem esse tipo de mentalidade? Muitos ministérios não duram muito porque existem pessoas que possuem esse tipo de mente, essa cabeça infantil, são imaturos na fé. Mas graças ao Senhor Jesus, que não somos como estes, amém? Somos pessoas fortes, maduras e que possuem sede de conhecer cada vez mais e mais os ensinamentos de Jesus. Ser canal e luz para este mundo cheio de trevas. Em Hebreus 8, fala o seguinte. Fala um pouco a respeito de como era feita a tradição da antiga aliança, como era toda a preparação, os sacerdotes, etc. Mas a partir do 3, diz o seguinte. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizavam era apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu. E é aqui que Deus faz algo incrível. Aqui Deus dá uma nova visão para Moisés. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. No monte, Deus dá uma nova visão a Moisés. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior. Amém. Pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Agora, partindo. Já foi aqui? Já foi aqui? Agora, partindo para o capítulo 9, temos uma recapitulação a respeito de como era a primeira aliança. Então, no final ele diz, a partir do versículo 8 até o 10. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o meu povo, de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta
E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora é aqui que Deus faz algo incrível. Do versículo 11 ao 15. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. É incrível que nós não precisamos mais dizer, você conhece Jesus? As pessoas conhecem Jesus. A diferença é que precisamos levar os ensinamentos dele, mas as pessoas sabem quem ele é. Deus é tão perfeito que ele já sabia disso. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. É isso que nós precisamos passar adiante. É isso que Jesus quer de nós. É esse evangelho da aliança que precisamos passar. As boas novas do Senhor. Como ler isso e não sentir paz no seu coração? Sabendo que tudo aquilo já passou, tudo se fez novo. Como saber disso e não contar para ninguém? Como ficar calado recebendo as verdades que são escritas na palavra do Senhor, que nunca são ditas nos altares de outras igrejas? Aqui nós temos uma palavra que é viva. Deus é claro no que Ele quer de nós. A sua vida é importante para Deus e Ele quer te usar. O ensinamento que nós temos aqui, nós não encontramos em muitos lugares. É até incrível que quando questionamentos são levantados, as pessoas logo recuam. Quando você faz perguntas, porque existem muitos ministérios onde os ensinamentos são muito vagos. E aí quando você começa a ter uma certa revelação da palavra do Senhor e levanta questionamentos, as pessoas simplesmente recuam, falam que você está perguntando demais. A sua vida é importante para Deus. Mais uma vez dizendo. E Ele quer te usar. Agora, eu queria passar por um momento importante. Eu gostaria de fazer uma gincana com vocês. Eu queria saber primeiro, quem foi que pegou o papel? Quem recebeu o papel? Tá, Raíssa também recebeu. Agora eu queria ver com vocês. Vocês refletiram, abriram a Bíblia, assim como estava escrito no papel? Sim? Levanta a mão primeiro. Quem foi que recebeu o papel? Eu queria fazer uma gincana com vocês. Eu queria que vocês falassem o versículo que vocês leram. Eu gostaria que vocês falassem em voz alta. Obrigada. Pode ser Raíssa, primeiro? Pode falar? 2 de Coríntios 1, 3 ao 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E o que você sente ao ler essa palavra? Que Deus é nosso tudo. E sem Ele a gente nunca seria consolado, as nossas dores nunca passariam. E Deus está cuidando dos nossos corações por meio das dificuldades, das lutas. E capaz, graças a isso, a gente é capaz de ajudar outras pessoas. Amém. Quem mais pegou o papel? Poderia ler? Por favor. O meu é Mateus 11, 28 ao 30.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que sente ao ler essa palavra? O que eu meditei aqui foi que o Senhor está nos chamando, vinde, né? Vem para mim. E que vai ter fardo, vai ter jugo, mas que é leve e é suave, porque Ele está comigo. Amém. Amém. Vivian, poderia ler, por favor? O meu foi 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. E como você se sente ao ler essa palavra? Eu sinto que Deus já conhece o meu futuro, o meu amanhã. A vontade dele é perfeita e agradável. E eu preciso lançar toda a minha ansiedade sobre ele, compartilhar os meus anseios, as minhas dificuldades e saber que ele tem o melhor para a minha vida sempre. Aconteceu um acidente. Amém. O que vocês têm em mãos é um tesouro que muitos não possuem acesso. Uma coisa que eu lembrei é que quando o apóstolo ele está no momento administrativo, ele fala sobre os dízimos e ofertas. Ele fala sobre a missão para o mundo inteiro. Eu vi no mapa alguns lugares em preto, porque a mensagem ali não é possível de ser alcançada. O que nós temos em mãos é um tesouro. Você tem acesso, mas existem pessoas que não têm. E quando eu digo que é um tesouro, é de verdade. Porque existem muitos lugares, muitos países, que a mensagem de Deus não pode chegar, porque simplesmente é errado para eles. Isso aqui é errado? Isso é errado? Responda, isso é errado? A palavra de Deus ela é errada? Ela é perfeita. Isso aqui é a verdade absoluta de Cristo. Mas existem lugares onde você chega, simplesmente as pessoas podem te matar. Simplesmente porque você tem acesso a isso aqui. Não sei se vocês já viram vídeos de blogueiros e coisas desse tipo. Uma coisa que eu digo é para vocês não serem enganados por certas pessoas que simplesmente estão passeando em alguns lugares e dizem aqui é tudo normal. Aqui é normal, aqui tem igreja, aqui na China tem igreja. Sendo que o processo para você cultuar é muito chato. E se você não faz exatamente como eles pedem, a situação fica muito ruim para você. De verdade. O problema é que as pessoas, nós temos acesso, e as pessoas que estão na internet, elas omitem esse acesso. Porque eles dizem, isso é normal, não, é normal. Mas quando você vê os testemunhos de pessoas que realmente viveram na pele, não é normal, gente. As pessoas são executadas por ter conhecimento disso aqui. Vocês já pararam para entender o peso? Não vou dizer assim, digo peso por questão de responsabilidade, mas a palavra de Deus, a responsabilidade de levar a palavra é muito grande. Uma vida pode ser transformada por conta dessa palavra. Imagina alguém que não tem acesso. Vocês já viram os vídeos de, não lembro se foi na China, foi um local aí que simplesmente jogaram várias Bíblias num avião, uma carga assim, e as pessoas choravam porque tinham acesso à palavra no idioma deles. Gente, isso é muito pesado. E isso aqui a gente tem de graça. A gente abre a internet, tem de graça. Tem sites que regulam as redes sociais, bloqueiam tudo para você não ter acesso. E se você consegue de alguma forma acesso, você é preso ou é morto. Isso é sério, porque nas redes sociais você não vê falando sobre isso. É muito difícil. Você vê alguns canais, algumas páginas falam, mas é muito fechado essa informação. As pessoas não têm acesso a isso. Mais uma vez dizendo, nós temos um grande tesouro nas nossas mãos. Um tesouro que pode transformar uma vida.
Tem uma coisa que também me veio à memória agora, sobre os trabalhos do evangelismo. Eu achei incrível. Eu estava numa reunião ministerial e a gente estava conversando sobre vários grupos e tudo mais da igreja, vários ministérios. E sobre o grupo de evangelismo, o trabalho é incrível. Sabe? Porque às vezes é muito rápido falado, mas ver que pessoas estão em presídios recebendo a palavra de Deus e já sendo transformadas e que virão aqui dar testemunho, isso é incrível, porque a palavra de Deus, ela liberta. A palavra que não é adulterada. Porque quando nós conhecemos de fato a graça de Deus, nós não misturamos as coisas. Porque as pessoas gostam muito de fazer isso, sabe? Misturar as coisas. Digo isso porque existe uma variedade de lugares que precisam dessa mensagem. Elas precisam saber da palavra do Senhor Jesus, a verdadeira, a que é pura e imaculada. Agora, em Romanos 10. Temos aqui? Romanos 10. Mas como poderão invocá-lo? Obrigada, Larissa. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Quem aqui é mensageiro do Senhor? Quem aqui traz as boas novas do Senhor Jesus? Quem aqui tem sede de aprender cada vez mais do Senhor Jesus e proclamar essas maravilhas que nós aprendemos aqui? Aleluia. Cristo nos chamou para pregar um evangelho vivo, verdadeiro, não um ministério de condenação e morte, mas de paz e vida. Um evangelho que traz paz aos nossos corações, não um ministério que mistura as coisas, como já disse, que diz você é salvo, que você não é totalmente salvo, quer dizer, para tentar conseguir um lugarzinho no céu, tem que fazer um monte de coisa. Uma vez eu fui pegar um Uber e o motorista, ele viu a igreja e tudo mais, ele falou, nossa, que absurdo, meu Deus, ficou idolatrando, e que não sei o quê, falando um monte de coisa. E aí ele chegou e falou assim, que não sei o quê, ele prega, não sei o quê, salvo para sempre. Eu falei, amém, por isso. Aí ele, não, mas você não é salvo. Eu falei, eu sou sim. Aí ele, não, mas você não é. Eu falei, eu sou sim. Eu tive que bater de frente com ele, porque ele ficou. Porque eles acham que é bom demais para ser verdade. Mas é bom, e é verdade. Nós não misturamos as coisas. E imagina, ainda chegar no fim de tudo e ainda duvidar se estaremos ou não no céu. É uma vida muito difícil, de verdade. Uma vida muito difícil. Porque eu não consigo me imaginar presa em lugares onde dizem que para eu ser de fato salvo, eu preciso fazer um monte de baboseira. De verdade. Não é mais necessário isso. Isso foi coisa do passado. Tudo se fez novo. Uma nova aliança. O Senhor deixou novos mandamentos. E aí, simplesmente as pessoas preferem fazer o que para eles é mais fácil. Preferem tomar um banho. Aqui nós temos certeza. E Jesus nos chama para contar essa verdade. Isso que você recebe é verdadeiro. É o que de fato Cristo deixou para nós. E não podemos nos calar. Não podemos guardar isso para nós mesmos. E antes de dar segmento aqui, onde foram parar aqueles jovens que tinham uma disposição incrível, que tinham sede de ir às ruas, tinham sede de ganhar vidas, de ganhar almas? O que aconteceu? Existem ministérios que simplesmente as pessoas do nada começam a fingir que estão falando de línguas, começam a cair, começam não sei o quê, começam um monte de baboseira, chega em casa e é a mesma coisa. O que está acontecendo com as pessoas? Nós sabemos, na verdade. O amor tem se esfriado. Já dando um gatilho para o próximo
né? O amor de muitas pessoas tem se esfriado. E este é um sinal dos últimos tempos. O amor de muitos se esfriariam. Jesus disse que uns trairiam uns aos outros. Ia ser uma bagunça. Não podemos, mas mesmo assim ele diz para não nos assustarmos, nos impressionarmos com nada disso, porque todas essas coisas são necessárias para que venham os últimos tempos. Então, nós precisamos ter um foco, sempre estarmos focados naquilo que o Senhor nos designou a fazer. É engraçado porque parece que depois da pandemia as pessoas simplesmente se esfriaram de uma forma... É incrível, o efeito que deu nas pessoas. As pessoas simplesmente falam, tem alguém que faça por mim, então eu não vou fazer. Meu pastor faz, o bispo faz, eu não nasci para isso. O pregar é para todo mundo. As pessoas acham que porque existem cargos que as pessoas que têm que fazer. Cristo nos chamou a todos nós para sermos mensageiros dessa palavra que é viva. E não misturar as coisas. Eu tinha até separado um vídeo, mas eu acabei esquecendo de mandar, então, amém. É simplesmente um vídeo que mostra várias igrejas, um compilado, acho que alguns já viram, até os que o apóstolo já chegou a colocar, um compilado de igrejas que simplesmente, pessoas vestidas de vestes cerimoniais totalmente estranhas, e girando, e cantando, e uma bagunça. A ordem morreu, de verdade. A ordem não existe mais. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui para pregar essa palavra que é única, que é viva, que é eficaz. E aquela que Jesus deixou para que nós possamos passar adiante. Tudo aquilo que já foi feito naquela época, tudo aquilo em Hebreus já passou. O Senhor deu uma nova visão, deu novas ordenanças, deu novos mandamentos para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos, de fato, não necessitando de coisas materiais, necessitando de ritos ou cerimônias. Não. É simplesmente pelo arrependimento, pelo confessar, pelo dizer, Senhor, Tu és o meu único Senhor e Salvador, eu não servirei mais a ninguém além de Ti. Tu és o meu único Deus, envia-me para pregar as Tuas boas novas, envia-me para fazer discípulos. Esse é o nosso dever nessa terra. Não precisamos mais de ritos e cerimônias, não precisamos mais disso. Tem igrejas que até falam, isso é apenas para complementar, isso é apenas só para manter a tradição. Mais uma vez estão crucificando Jesus. Desnecessário. Não é necessário mais essas coisas. Quando é que vai entrar na cabeça das pessoas isso? Mas graças a Deus, todas essas verdades já nos foram reveladas por Cristo Jesus. Permita ser usado. Permita ser um canal do Fluir de Deus para pregar esse evangelho, esse verdadeiro e puro. Alguns acham que isso é bom demais para ser verdade, e eu repito, é bom e é verdade. E com isso eu encerro com Hebreus 10, 23 ao 25. Se apegue na verdade. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Seja a luz. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, juntos, em um único propósito, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutualmente, sobretudo agora que o dia está próximo. O dia está próximo. Nós não podemos mais do que nunca ficarmos calados. O amor veio se esfriando, mas nós não nos esfriamos. Muito pelo contrário, o Senhor permite que nós continuemos ardendo cada vez mais e mais. O Senhor não permite que nós venhamos a nos esfriar. E que nós possamos ser uma chama tão forte que venha contaminar outras pessoas. Esse é o nosso dever nessa terra. Mas como vão
acreditar nessa palavra, se não há quem vá, se não há quem vá pregar essa mensagem, se não há quem diga quem é Jesus? Então, mais uma vez, não deixemos de nos reunir. Encorajem uns aos outros. O dia está próximo. Vamos nos motivar, sem vacilar. Continue firme naquilo que o Senhor prometeu. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, porque é incrível. Nós temos a revelação dessa palavra que é única. Que não importa quem mais diga, não, isso aqui é interpretado de tal forma, a palavra do Senhor é clara. O problema é que as pessoas gostam de ficar se baseando em coisas passadas. A palavra inteira ela é importante, mas o Senhor nos deu uma nova visão, nos deu novos mandamentos. Então, mais uma vez dizendo que não precisemos mais voltar às práticas passadas para achar que nós fomos libertos sim. E não se perca naquilo que o Senhor deixou. Não permita que desvie desta verdade. Se alguém vier para você e falar que não é bem assim, você tem que estar bem instruído. Porque, mesmo sendo irmãos na fé, existem outros que eles simplesmente vão dizer que você está falando um monte de baboseira. Irmãos na fé, mas às vezes você levanta uns questionamentos que, parece que... Enfim, precisamos estar sempre preparados. Precisamos ler a palavra, precisamos conhecer. Não conhece Jesus? Aqui, ó. Aqui o caráter de Jesus todo escrito. Precisamos ter na ponta da língua aquilo que Jesus quer que nós passemos para as pessoas. Porque é fácil, mas para quem está preparado. Porque às vezes levantam questionamentos e aí as pessoas simplesmente recuam. Por isso a gente tem que estar preparado. É desafiador. Mas nós somos aqueles que correm e não se cansam. Aqueles que não retrocedem. Aqueles que permanecem firmes e inabaláveis em uma palavra que é viva. Aqueles que podem correr o quanto for. Nunca se cansarão. Aqueles que são jovens, mas que são maduros na fé. Não somos aqueles que se deixam ser levados pelos ventos. Somos aqueles que permanecem firmes, com raízes naquilo que vem do altar. Aquilo que vem do altar é um presente do Senhor Jesus e nós não podemos sair daqui porque nós não temos outro lugar para ficar. Não existe outro lugar para nós, porque o Senhor nos escolheu para sermos aqueles que levarão a verdade. E muitos estão sendo enganados. Muitos se deixam levar por falsos testemunhos, por momentos. E as pessoas acham que é isso. Que é porque eu vou cantar aqui um louvor, aí do nada a pessoa começa a falar em língua e não está falando nada. Tá, of the king, the power, the man, the best, e é isso. E aí a pessoa acha que está falando. Não está falando, gente. As pessoas precisam entender ter discernimento no que é de Deus e o que não é de Deus. Porque às vezes a gente olha, as igrejas ficam, nossa, olha a unção dessa pessoa, e vai saber como que ela é em casa. Eu já até conversei aqui com o pessoal do louvor falando que tem muitos cantores cristãos que eu simplesmente deixei de escutar alguns, justamente porque o testemunho deles são lance de um abandonou o outro para ficar com o outro, e depois já estava aqui dirigindo nas igrejas aí, e vivendo uma vida como um testemunho lindo, maravilhoso. Mas a gente não sabe por trás das coisas, por isso que nós precisamos ter entendimento, a gente precisa ser inteligente, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa ter o entendimento do que é certo e errado, a gente já tem isso. Agora chega, acho que não é muito assim, eu acho que não é muito assim. Aí você quer matar a pessoa na unha? Essa fala assim, mas por quê? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela está falando. Mas quando nós temos o entendimento da palavra,
nós sabemos a verdade de Deus, sabemos o que Ele tem nos ensinado e o que Ele quer que nós façamos nessa terra, não tem ninguém que possa nos impedir. Agindo Ele, agindo Ele, amém, ninguém pode impedir o Senhor na sua vida, ninguém, porque nós somos um canal do fluir de Deus, aqueles que proclamam o verdadeiro evangelho da graça dele. Não um evangelho misturado, que precise de coisas materiais para fazer efeito. Não, porque a palavra dele já é eficaz. A palavra dele é perfeita. Aqui, você pode levantar a sua Bíblia assim? Isso aqui, olha para a sua Bíblia, Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é o nosso alvo. Esse é o nosso foco. Enquanto muitos outros não possuem acesso, nós levaremos acesso até essas pessoas. Aqueles que nem sabem o que tem na mão. Mas nós seremos um canal do fluir de Deus na vida dessas pessoas. Nós levaremos o verdadeiro evangelho da graça que liberta. Você será um mensageiro. Diga, eu serei um mensageiro. Diga para o seu irmão, você será um mensageiro. Amém, nós levaremos esse evangelho. Nós levaremos essa mensagem. Quem vai se você não for? Se a gente depender dos outros, ninguém vai. Mas nós damos o primeiro passo. Nós damos o segundo passo. E continuamos em perfeita e plena convicção de que vidas serão transformadas. E outro adendo, porque a palavra do Senhor também diz que nem todos que dizem Senhor herdarão o reino dos céus. A palavra não é para todos. O que acovarda muito as pessoas é dizer assim, mas se aquela pessoa não escutar, eu vou levar um fora. Se aquela pessoa for um filho de Deus, ele vai receber em algum momento a mensagem. Por isso que a gente precisa estar constante, continuando, passando a mensagem dele adiante. Porque às vezes as pessoas podem rir, eu já perdi muitas amizades, já perdi muitas. E isso não me fez falta. Porque se eu fosse dar atenção para essas amizades, eu já seria uma pessoa totalmente diferente. Mas eu disse, Senhor, eu não quero isso. Eu quero aquilo que o Senhor me deu. Eu quero aquilo que o Senhor prometeu na minha vida. Eu quero ser um canal do teu fluir. Então, se eu quero ser um canal, existem lugares onde haverá pedras, empecilhos e coisas desse tipo, mas o fluir continua. Nada pode impedir esse fluir. Então, haverá situações onde a gente pode acabar se questionando, mas se não der certo, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Sendo da vontade de Deus, tudo ocorre perfeita vitória. Por isso, nós não precisamos temer. Nós somos uma geração de pessoas que foram escolhidas a dedo por Deus para serem mensageiros nessa terra. Ele nos escolheu a dedo. E ainda diz, antes da fundação do mundo, antes de estarmos no ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Então, por isso, você pode confiar. Você pode confiar no Senhor. Você tem um valor para Deus. A sua vida é preciosa. E sendo a vontade dEle, você vai longe. Vidas serão transformadas. Acredita nisso. Pega com fé. Se agarre com fé. Vidas serão transformadas por conta do seu testemunho. Aquilo que Jesus faz na sua vida já é uma pregação. Às vezes você não precisa criar um esboço gigante para chegar e falar, olha, eu preciso falar de Jesus para você. Aí você só chega e fala, deixa eu te falar o que Jesus fez na minha vida. Deixa eu te falar o que Jesus fez na minha vida. Ele me curou de uma doença que para os médicos parecia ser impossível. Eu tive dengue hemorrágica. Minha mãe até estava me pegando os meus exames hoje, arrumando umas coisas, encontrou minhas plaquetas baixíssimas, o médico disse, só depende dela. Mas eu estou aqui. Eu sou um testemunho. Como eu não posso pregar essa palavra? Como eu não vou dizer às pessoas, Jesus liberta, Jesus cura, Ele salva, Ele cuida das nossas causas? Como eu posso chegar e falar,
Ai, mas e se eles não ouvirem? Você precisa dizer, amado. Se você tem uma verdade na sua mão, você tem que correr para dizer. Falar, olha o que Jesus fez na minha vida. Eu estava assim, eu vivia assim, eu estava doente, eu estava debilitada, eu estava com toda atrofiada. Olha o que Deus faz. É igual aquele meme do menino da Cielo. Olha o que Deus faz na vida da gente. Ele cura. Eu sou um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo e eu estou viva porque Jesus me escolheu. Eu nunca estaria nesse altar se não fosse pela graça de Deus. Nunca permita ficar em silêncio. Porque a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. E que o nosso coração possa estar cheio, cheio de querer falar de Jesus para as pessoas. Como não falar dessa maravilha que nos alcançou, que nos liberta? Às vezes, nos mínimos detalhes, a gente não vê. Mas Deus, Ele liberta. Às vezes, nos mínimos detalhes, eu me atrasei. Aí você está no caminho do trabalho e fala, caraca, teve um acidente. Meu Deus, um acidente onde eu iria passar. Às vezes, Deus dá esses livramentos em pequenas situações que a gente não vê, mas que acontecem. Até mesmo no mundo sobrenatural acontece, e os nossos olhos físicos não veem, mas o nosso coração crê. Amém? Não se permita sair por aquela porta e voltar a ser o mesmo que era quando entrou. Porque senão, isso aqui não adiantou de nada. A palavra, ela precisa ser cortante, como uma espada de 2 gumes. Ela corta para cá e corta para lá. Não se permita ser cortado por essa mensagem e sair daqui, bora lá no lugar tal e, sei lá, simplesmente esquecer de tudo aquilo que aprendeu. Tenha essa sede de que o que você ouviu aqui, leve adiante. Porque isso aqui, as pessoas precisam ter acesso. Mas como terão acesso se não há quem pregue? Não espere por ninguém. A primeira oportunidade que você vê, às vezes a gente não tem oportunidade, a gente tem que pedir, Senhor, me dá uma oportunidade, porque hoje eu estou no sapatinho de fogo, eu estou querendo salvar uma vida, eu estou querendo transformar uma vida. Me mostra uma pessoa. Deus vai lá e mostra. Você só tem que acreditar e você tem que estar com seus olhos abertos. Seu coração aberto, sua mente aberta, e ter o discernimento daquilo que o Senhor quer. Porque a gente também não é impulsivo, né? A gente pensa. Deus vai chegar e vai falar, aquela pessoa ali. Na primeira oportunidade, você tem que chegar naquela pessoa. É assim que funciona. Porque não adianta a gente ficar, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Você tem que ir. Mesmo que, às vezes, dê errado, mas você tem que ir. Porque você não sabe se vai dar certo ou errado. E se Deus tiver algo específico na vida daquela pessoa? Chega naquela pessoa e fala, oi, tudo bem? Deixa eu conversar com você. Eu queria te contar uma coisa. Você não precisa ter uma linguagem tão robusta, rebuscada, assim, para poder conversar com aquela pessoa. Começa a fazer uma amizade, chama ela para a igreja, fala, é porque a gente tem um culto aqui da juventude, nos cultos de domingo a gente vai ter uma cantata linda, que não sei o quê. Gente, é assim que começa. Aí a pessoa vai começando a entender, vai começando a absorver a mensagem, vai começando a entrar na cabeça dela e a pessoa é transformada. Se vocês verem nos domingos, cada testemunho lindo que aparece de pessoas que foram alcançadas por essa mensagem verdadeira. Pessoas que às vezes chegaram em outro lugar e falaram, nossa, eu nunca ouvi uma mensagem como é pregada aqui. Porque aqui nós temos a verdade que é absoluta e que liberta de uma vez por todas, amém? Então assim seja, assim diz a palavra do Senhor. Amém. Amém. Agora oremos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa mensagem que recebemos, Senhor. Tanto na minha vida quanto na vida daqueles que estão aqui e os que estão em casa. Te agradecemos por essa mensagem, Senhor, porque é uma mensagem acessível. É uma mensagem que liberta, que transforma
E é uma mensagem, Pai, que nós sabemos que podemos crer, porque foi o Senhor quem deixou para nós. O Senhor deixou esta mensagem, Senhor, para que nós pudéssemos ser instrumentos vivos, Senhor, da Tua glória. Instrumentos vivos que proclamarão as Tuas boas obras, Senhor Jesus, e as Tuas boas novas. Os tempos estão se aproximando cada vez mais do fim, e nós estamos convictos, estamos de pé, com os nossos olhos focados naquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso alvo principal, que é Cristo Jesus. Assim seja, assim diz o nome do Senhor Jesus. Gostaríamos de orar também, Senhor Jesus, pela vida da nossa querida Alana, que está em casa, Senhor, se recuperando, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar com a Tua mão poderosa acima da vida dela, livrando de todo mal, fazendo invisível os olhos do maligno. Que o Senhor possa, Pai, dar restauração completa na vida dela. Que ela continue, Pai, também sendo um canal do Teu fluir. E para isso, Pai, que a sua saúde seja restaurada. Em Teu santo nome nós cremos, Pai. Receba, Alana, essa mensagem. Receba, Alana, essa oração, porque ela foi alcançada nos céus e chegará até a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Alguém vai fazer Enem amanhã aqui? Cheguei. Agora vamos orar pelos que vão fazer Enem. Tanto o nosso amigo que está aqui presencialmente, quanto os que nos assistem pela internet. Estenda suas mãos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós ligamos aqui na terra, Pai, o que nós temos certeza que o Senhor já preparou no céu. Nós decretamos, Senhor, uma prova abençoada na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que se dedicaram, que estudaram, que se dedicaram, Senhor, a sua vida em um lugar melhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja enviando anjos ministradores ao local da prova, independente de onde seja, da estrutura do colégio, Pai. Que o Senhor esteja enviando anjos, Senhor, para estar dando uma repaginada, Senhor, uma limpeza geral, espiritual, Senhor, naqueles lugares, para que os Seus filhos possam fazer uma prova em paz, em segurança, e que a mente de Cristo esteja sendo manifestada na vida de cada um, Pai, e que o conhecimento que o Senhor concretizou e alicerçou em suas mentes, em suas almas, Pai, sejam manifestadas no dia de amanhã, para a honra e glória do Teu nome. Eu tenho certeza que no ano que vem, Pai, nós estaremos dando testemunho da Tua glória, da Tua vontade, Senhor, na vida de cada um dos teus jovens. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Eu vou dar a bênção final e a gente canta mais um corinho antes de ir. Estenda vamos nos colocar de pé. Estenda suas mãos, que a graça, a paz e as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e eternamente, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a semente que foi lançada nos nossos corações hoje não se percam, Pai, mas que dê abundantes frutos, que possamos jorrar dessas palavras da graça, Senhor, aonde quer que passarmos, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que os Teus anjos nos acompanhem até os nossos lares com segurança. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Oh,
nessa estrada. Eu não me desvio nunca.